Bem-vindo ao Terra 4.0. Esta semana o Terra 4.0 foi até ao Ceiva, o restaurante do chefe David Jesus, em Lessa da Palmeira. Tendo como base criativa as plantas, o jovem chefe tenta criar sabores e experiências diferentes no Ceiva, um nome que homenageia a profissão de resineiro do pai e do avô. Foi assim que pegou em 2 ingredientes, espargos e milho, para confeccionar uma receita da dieta mediterrânica. Tenho aqui vários elementos, algumas texturas, sabores que são comuns, mas que provavelmente poucos são aqueles que arriscariam em combinar. Tenho aqui os espargos que são salteados, junto um pouquinho de laranja, um vinagrete feito com cebolinho, mostarda, vinagre. Tenho também uns milhos, que é farinha de milho, um pouquinho de couve e acaba por ser frito, então ganhamos uma textura extra. E um véu, na verdade é um queijinho fresco que fazemos no restaurante, só para dar alguma envolvência, apresentar um queijinho de uma forma diferente e harmonizar todo o prato. Temos que ter sempre em atenção a sazonalidade, a textura e como é que os elementos podem culminar. Começo na base por meter o vinagrete, meto os milhos, temos logo o elemento crocante, avançamos para os espargos. Os espargos depois salteados estão aqui alinhados com um pouquinho de queijo ralado, um pouquinho de laranja, sal, pimenta e azeite. Aqui a ideia é o espargo, como é um pouquinho mais ácido, ir buscar alguma acidez para contrastar o doce. O queijinho aqui já lhe dá um toquezinho mais gordo e acaba por enriquecer esta dentada. Partindo de que usar arroz, massa e batata é o mais comum, temos que procurar usar os hidratos que também fazem parte da nossa cultura, mas que estão menos utilizados, de forma a haver uma maior valorização da nossa dieta. É preciso reforçar aquilo que todos nós conhecemos, mas usamos menos. E esta é a nossa saladinha de espargos. Rumo ao norte encontramos Pedro Martins da Costa, um jovem cuja vontade de criar um projeto agrícola autónomo levou a cultivar em 2018 espargos verdes em São Turcato, Guimarães. O meu background é viticultura e enologia, portanto já é ligado à agricultura. A certa altura da minha vida chegou um ponto em que eu tive uma vontade, quase que um chamamento para fazer uma coisa diferente, muito orientado para a produção de alimentos saudáveis, de alimentos ricos nutritivamente e que para além disso fossem produzidos de forma sã. Numa área com um pouco mais de 5 hectares, o modo de produção adotado é biológico e já vai na 5ª colheita. No total foram colhidas cerca de 20 toneladas de espargos, um vegetal que pode ser consumido diretamente do solo ou após ser confeccionado, dando origem a inúmeros pratos deliciosos. É um alimento super rico em nutrientes, tem muita água e tem muitos nutrientes, é diurético, é rico em ferro, é rico em potássio, é rica em montes de micronutrientes, portanto é um alimento positivo para a nossa saúde, para a nossa alimentação. Os espargos fazem parte da dieta mediterrânica, são cultivados em praticamente todo o Mediterrâneo, desde a Grécia, Itália, Espanha, França e Portugal também. Por alturas de fevereiro, os espargos começam a rebentar e demoram cerca de 10 dias até atingirem os 20 centímetros, a altura ideal para dar início à colheita, que normalmente dura até maio. O espargo quer terrenos que sejam soltos, que sejam ricos em nutrientes, sejam terrenos férteis, mas ao mesmo tempo soltos, com pouca argila. E é isso que nós conseguimos ter aqui no Minho. Tem havido um crescimento na procura de espargos, nós notamos bastante isso. É uma cultura que, quando nós começamos, e repare, não foi assim há tanto tempo quanto isso, foi há 5 anos, ainda era uma cultura bastante desconhecida e agora vemos que cada vez mais as pessoas conhecem o espargo. É um vegetal que está cada vez mais nas mesas portuguesas. Além da venda direta ao consumidor e através das redes sociais Facebook e Instagram, o jovem agricultor exporta uma parte da produção para países como Espanha e França. Doutorado em Ciências do Consumo Alimentar e Nutrição e autor de 4 livros, o nutricionista Pedro Carvalho defende que a dieta mediterrânica é o padrão alimentar a seguir. A dieta mediterrânica pode ser considerada como, muito provavelmente, o padrão alimentar mais saudável que nós temos à nossa disposição. Os espargos são um ótimo alimento e que fazem parte também deste grupo dos legumes que estão presentes, que são recomendados pela dieta mediterrânica. E eles acabam por ter até
é um potencial saciante grande, porque implica uma grande mastigação e por isso tem uma boa quantidade de fibra. Não são eventualmente aqueles legumes que puxem muito, por assim dizer, alguma gordura na própria confecção, porque eles também já são bem aromáticos, fazem parte até do grupo ou da família do alho e da cebola e por isso têm aquele sabor característico. O que permite que não são legumes demasiado neutros a nível de sabor e que tenham que ser confeccionados ou com muito azeite ou com outras gorduras que lhe possam acentuar um bocadinho mais esse sabor. Tem boas quantidades de vitamina C, tem boas quantidades de ferro. Os espargos têm ainda propriedades rejuvenescedoras, tónicas e diuréticas que trazem muitos benefícios à saúde. Ambrósio Raposo cresceu ao lado do avô e do pai no campo, no Val do Ribatejo. Tornou-se engenheiro agrónomo e hoje é responsável pela exploração de 400 hectares de produção de ervilha, trigo, girassol, grão de bico e milho, a principal cultura deste jovem agricultor. A exploração está dividida pelo concelho de Chamusca, da Alpiarça e também da Almeirinha, aqui onde nos encontramos. Este terreno, no caso, não era nosso, foi comprado há uns anos atrás, mas outros que temos sim, já eram do tempo do meu avô. E fomos dando assim seguimento ao negócio, comprando aqui e ali para tentar crescer e ser mais competitivos, porque a rentabilidade é muito importante no negócio. O milho constitui atualmente uma das mais importantes culturas arvenses. Tanto na produção de silagem como na produção de grão, a cultura do milho representa uma das grandes potencialidades produtivas da agricultura de regadio, ao gerar importantes contributos para a vitalidade da economia nacional e mundial. O produto vai essencialmente para este milho para farinhas, tanto para a alimentação animal como para a alimentação humana. O milho produzido em Portugal fica praticamente todo no mercado nacional, porque nós somos deficitários e então temos que importar muito do produto que precisamos. Era importante que crescêssemos mais um bocadinho na produção, ao nível de hectares, para a produção aumentar. Depois da fase da sementeira em abril, sendo uma plantação de regadio, o milho necessita de muita água para se desenvolver e ficar pronto a ser colhido em setembro, entrando assim na nossa alimentação. Eu penso que o milho faz parte da nossa dieta mediterrânica e está também associado a farinhas, a farinha de milho, que entra em muitos produtos que são consumidos na nossa dieta mediterrânica. Se calhar, se formos analisar com cuidado, o milho até é dos produtos que está mais presente na nossa dieta. Hoje em dia eu consumo muito o pão de milho, chamada broa de milho, que é feita com farinha de milho e que nós consumimos muito aqui também. O jovem agricultor recorre às novas tecnologias para aumentar a sua produção, utilizando tratores com sistema de guiamento de GPS durante a fase da sementeira. Estamos a fazer aqui neste campo uma sementeira com densidade variável, ou seja, há certas zonas do campo onde eu mudo a minha densidade de sementeira. Isso é feito com base em mapas de produção que nós retiramos em colheitas anteriores, na condutividade elétrica do solo e também análise de solo. Toda esta informação é coletada e analisada pelo sistema do trator que, por sua vez, indica os locais do solo mais propícios à sementeira. Ficamos agora com histórias e curiosidades com o conceituado chefe Hélio Loureiro. Hoje o milho faz parte da nossa alimentação do norte a sul do país e das ilhas, seja em pão, broa ou broa, papas de milho, milhos, carolos, xerém, milho frito, muda a região, muda o nome e muda a preparação. As primeiras plantações de milho fizeram-se nos campos de Mondego no século XVI, mas seria o século XIX, após uma grande fome no reinado de Dona Maria II, que mudaria para sempre a agricultura em Portugal. O milho foi assim o principal cereal a ser integrado nessa grande revolução agrícola nas zonas mais abundantes em água ao longo de todo o território nacional. Surgiram assim diferentes tipos de milho, o milho miúdo, o milho grosso, o milho de maçaroca, que podemos encontrar referências no cancioneiro português. A introdução do milho muda também as variedades de pão, que passa a incorporar em muitas regiões, dependendo das misturas com trigo ou centeio e mesmo cevada. Em 1841, ao falar sobre o modo como se alimenta a gente pobre e ordinária deste reino, o primeiro Visconde de Vilhena de São Romão expressa mais ou menos isto: em Trás-os-Montes comem pão de centeio, e há tal camponês que tomaria por insulto comer pão de milho. Em boa verdade, só no século XX, a broa de milho chegaria à mesa dos mais abastados, pois é considerado um pão de pobres, ou melhor dizendo, broa,
pois será talvez o termo mais correto e mais próximo do termo galaico-português. E por hoje ficamos por aqui. Voltamos na próxima semana com mais um chefe e novos produtores. Até lá, reveja o Terra 4.0 na RTP Play.